A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Nada temer, nada temer, tudo é possível, tudo é possível, somente crer. Jesus, amoroso Pai Celestial, nós nesse instante te agradecemos do fundo de nosso coração, por tua graça, por tua infinita misericórdia, e te pedimos, Pai amado, que nesta manhã de bênção o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez, enquanto nós, como simples mortais, nos reunimos aqui e por fé cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio, porque o Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faria presente. E agora nós temos cantado estes hinos, temos louvado ao teu santo nome e pedimos que agora o Senhor nos abençoe com a tua palavra, porque ela é a única que nos dá vida, é a única que transforma os nossos corações. A tua palavra tem poder para ressuscitar os mortos, para curar enfermos, para expulsar demônios, no nome precioso de Jesus Cristo. E neste momento nós imploramos, invocamos este nome sobre as nossas vidas e sobre as vidas dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse instante. E pedimos que mais uma vez o Senhor liberte, cure, purifique, justifique, nos limpe, nos coloque à disposição do Espírito da graça, para que possamos ser usados como os vasos escolhidos por Deus. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos ler as Escrituras, isto no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo... São Mateus, capítulo 8, vamos começar com o versículo 18. São Mateus, capítulo 8, versículo 18. Então, São Mateus, capítulo 8, versículo 18, está escrito assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além, para o outro lado, não é? E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos ler junto o versículo 20? Vamos? E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém. Podeis vos assentar, e que o Senhor Jesus acrescente a bênção de sua palavra sobre as nossas vidas. É a minha oração nesta manhã. Muito bem, meus amados, nós vamos falar nesse instante sobre espaço diminuído. Espaço diminuído. Dizem os cientistas, os homens entendidos, que o espaço está em expansão. Se conseguissem mudar os aparelhos existentes para que de uma maneira real pudessem medir o tamanho do universo, pegando do centro da galáxia até todas as extremidades, isto
teria que ir além da matéria, tempo e espaço para poder fazer essas medições. Com os aparelhos potentes que tem, eles afirmam que o espaço está cada vez mais se expandindo. Não está se retraindo, está crescendo, se expandindo. A nossa galáxia, a espiral de estrelas, planetas e sóis que compõem a nossa galáxia, que ela é em forma como de uma espiral, ela está a cada dia se abrindo mais, se expandindo. Você pode não entender como é isto, mas pensem comigo juntamente comigo agora, no globo terrestre. Nós passamos por um estudo desse aqui, foi mostrado num quadro para vocês, temos em fitas, isto foi um culto muito longo que tivemos, como a Terra se expandiu também, porque tudo nos faz entender, acreditar, crer, que antes a Terra era uma só porção seca. E hoje você olha no globo terrestre e encontra agora que existem ilhas e ilhas e ilhas, grandes e pequenas, distantes umas das outras. E o que acontece? Que se você pega o mapa mundi e tenta juntar aqueles pedaços, você vai ver que eles se encaixam um no outro, como uma parte do Brasil, ele se encaixa perfeitamente no continente africano, e assim sucessivamente. O que será que aconteceu? O que será que houve? Existe um versículo nas Escrituras, no livro de Gênesis, quando fala sobre a genealogia, vai falando, fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, aí chega em Peleg. Aí diz assim, nos dias de Peleg, a terra se repartiu. Nos dias de Peleg. É o único versículo na Bíblia que dá a entender isto, que houve uma repartição. E eu não acredito que este se repartiu foi partilha entre herança, né? Vocês sabem, um fazendeiro, ele tem uma grande fazenda e depois ele morre. Se a família se juntar e não quiser vender, cada um quer a sua parte, então é feito ali aquele processo e cada um fica com a parte daquela terra. Eu não creio que aquele versículo se trata disso. Não seria um fato tão importante a ponto de ser registrado no registro sacro. Mas diz que nos dias de Peleg a terra se repartiu. E o certo é que até hoje ela está repartida, porção para todos os lados. Dizem os cientistas que esta separação das placas do globo terrestre, elas estão se afastando uma da outra. O irmão Antônio naquele dia disse para mim, lá de cima, 2 minutos, irmão Antônio, por ano, 2 centímetros por ano. Num espaço-tempo de 12 meses, ou 365 dias, o espaço que ela se separa de 2 centímetros, uma da outra. Você acha que isso é pouco? Mas isso afeta todo o clima, isto afeta tudo afeta até o crescimento dos seus filhos. E assim, disso aí vem muitas outras coisas. Eu estou falando isto para que vocês entendam mais ou menos o que é espaço. Um corpo, ele não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Se eu coloco este copo aqui, ele só pode ocupar este espaço. Para poder ele ocupar outro espaço, ele tem que sair daqui e vir para o outro lado. Ele agora está ocupando o lado esquerdo, mas aqui ficou vazio. Um corpo, ele não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo no espaço. Isto eu estou falando até em sentido tridimensional. Mas um corpo, ele não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Isto você aprende na escola, creio que na aula de física, é isso? Na aula de física, mais ou menos assim. Para você ocupar um espaço em outra parte, teria que deixar este espaço aqui, desocupado, e ir até lá. A menos que alguém tenha outra explicação para isto. Ora, existe um fato muito interessante que aconteceu entre o ano de 1968 e 1969. Um avião lotado de passageiros estava se dirigindo para Miami.
nos Estados Unidos. As torres de controle já tinham observado, já tinham capturado ele no seu radar, e ele tinha um horário previsto para pousar ali. No entanto, houve uma pane ali naqueles aparelhos, não se sabe como, e os radares, tudo que mostrava aquele avião vindo, parou de funcionar, não mostrou nada. O radar fazia o seu giro normal no espaço e não encontrava o sinal daquele avião se aproximando. E isto ficou por 10 minutos. 10 minutos. Você sabe o que é 10 minutos? É pouco tempo. É pouco tempo. Mas 10 minutos se tornam uma eternidade quando você só tem um segundo de vida. 10 minutos aquele avião deixou de existir no espaço temporal normal. Ninguém tinha explicação e já estavam se dando por perdido, porque nenhum outro aparelho de outros aeroportos, outras torres de controle, não conseguia captar. E o certo, 10 minutos depois, o avião reaparece no espaço normal, avisando que estava pousando, se estava tudo pronto, aquela coisa de praxe. Quando o avião pousou, conseguiram acalmar os ânimos. Os pilotos do avião não tinham nenhuma explicação, porque para eles estava tudo normal. Quem vinha no avião não notou nada de diferença. Mas todos os relógios de bordo e dos passageiros estavam com 10 minutos atrasados. Os 10 minutos que faltou, que eles estavam sumidos do tempo normal entre as pessoas, a torre de controle, quem estava esperando o avião, esses 10 minutos não existiam para eles que estavam no avião. Por 10 minutos, eles deixaram de existir no espaço-tempo. O que aconteceu não se explica. O que houve não se dá para saber. Mas durante 10 minutos, eles deixaram de ocupar o espaço temporal. O espaço-tempo, o que aconteceu, eles não explicam, eles não sabem, mas deixaram de existir. Ora, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso pode ser algo de ficção científica. Vocês querem saber de uma coisa? Nós encontramos um homem nas Escrituras que sumiu, desapareceu. Este homem foi Elias. Eliseu presenciou a sua subida. Anos depois, creio que mais de 1000 anos depois, este homem reaparece no Monte da Transfiguração juntamente com Jesus, ocupando um espaço junto com Jesus. Vocês querem outro caso? Moisés despediu do povo, subiu no Monte Nebo, deixou de ocupar o espaço junto com os israelitas. Lá no Monte Nebo, ele morreu. Seu corpo não foi encontrado. Que espaço ele ocupou dali por diante? Já no livro de Judas, antes do Apocalipse, você encontra que o diabo ficou brigando pelo corpo de Moisés. O diabo queria que aquele corpo ocupasse um outro espaço. Mas o arcanjo Miguel repreendeu, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. Este corpo não é para ocupar qualquer espaço. E o certo é que no Monte da Transfiguração, ali estava Moisés em um corpo ocupando um espaço ao lado de Jesus. Vocês querem outro caso? Houve um homem chamado Enoque, diz que ele andava com Deus. Ele andou com Deus, ocupando um espaço aqui na terra. E chegou o tempo, chegou o momento que ele deixou de existir nesse espaço temporal humano, normal. E foi ocupar um outro espaço além do entendimento, além do conhecimento. Pode ter certeza, o espaço que ele está ocupando hoje, se você foi predestinado para ocupá-lo também, você vai encontrá-lo lá vivinho, falando e abraçando um ao outro. É isto. Se você lê as Escrituras, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 39 ao 40, você que está aí em casa, você que está nos ouvindo, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 39 ao 40. Vamos abrir as Escrituras? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39 ao 40. Está escrito assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco.
E jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. O que aconteceu aqui? Houve aqui uma transladação. Ele foi transladado no espaço-tempo. O corpo deixou de existir aqui, os átomos, as moléculas que formam o corpo, deixaram de existir aqui para se materializar em outro lugar. Isto acontece em fração de segundo. E nessa fração de segundo, que espaço esse corpo ocupa, eu não sei explicar para vocês. Mas o certo é que ele estava de frente do eunuco. O eunuco estava se regozijando, tinha acabado de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é o que diz as Escrituras em Atos capítulo 8. Ele tinha sido batizado em nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco, Filipe desapareceu da sua frente. O que é que ele fez? Vou agora arrancar os cabelos porque ele sumiu? Porque ele já não está mais aqui comigo? Não, ele se regozijou porque ele já tinha lido isso nas Escrituras. Amém! Esse homem já tinha visto coisa assim nas Escrituras. Ele continuou seu caminho se regozijando e Filipe já estava em outro lugar anunciando o evangelho, ocupando outro espaço, cumprindo seu papel. Glória a Deus! A natureza, meus irmãos, é uma Bíblia aberta. Vem? O nascer do sol de manhã é como analogia até a morte, até o seu ocaso, até quando ele se põe. Quando o sol nasce pela manhã, com aqueles raios ainda frio, banhando a terra, mostrando o seu nascimento como uma criança. Como criança, e o sol vai crescendo, ele vai subindo lá para as 7 horas, 8 horas já está quente, você já está indo para a escola, já está aprendendo sobre a vida, e vai indo, daqui a pouco ele chega no pico do céu, bem no meio, bem na parte central. Você chegou na sua maturidade, você chegou no seu tempo do juízo, não é? Já chegou no tempo de ter juízo, de se comportar como adulto. Mas daí a pouco o sol vai declinando, e você vai perdendo as células do corpo, elas já não se regeneram mais. O cabelo já vai caindo ou se tornando branco, seus olhos já não conseguem enxergar como antes. E lá para as 3, 4 horas da tarde, ele já vai chegando na sua velhice, até que ele se esconde. Morreu, vem a escuridão, seus olhos estão fechados. Acabou tudo? Não, no outro dia ele volta novamente dizendo: existe uma ressurreição. Existe uma ressurreição. A natureza é uma Bíblia aberta. Assim como o sol nasce, você também nasceu. E aqueles que nascem em Cristo, quando se fizer noite aqui, preste atenção nisto, porque quando o sol se esconde, uma parte da terra se torna noite. Mas você sabe que do outro lado ele continua brilhando, não é isso? Ele continua ocupando um outro espaço do outro lado. Agora você está sendo banhado pelos raios do sol aqui no Brasil. Você sabe perfeitamente que nesse exato momento, do outro lado da terra, no outro espaço, do outro lado do globo terrestre, ali estão outras ilhas, ali está o Japão, Tóquio, todas aquelas cidades, grandes cidades, agora sob luz artificiais da eletricidade, porque o sol não está brilhando para ele, mas eles sabem que do lado de cá o sol brilha. Então quando alguém que nasce em Cristo, quando esta pessoa morre, parte deste lado para o outro, você continue se regozijando aqui, sabendo que ele está brilhando do outro lado, ocupando um outro espaço. Vem? Foi o que Paulo disse. Paulo disse: quando esse tabernáculo de carne se desfizer, temos um outro nos esperando do outro lado, temos um outro corpo não feito por mão de homens. Vem? Ora, um filho de Deus, ele não acaba quando morre. Esta dimensão fica escura, mas ele continua vivo, brilhando no paraíso celestial. Por quê? Ele é uma parte da luz. Foi o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Amém? E esta luz não foi Jesus, Deus não acendeu esta luz para que ela um dia se apagasse. Não, você não é apenas candeeiro, você não é apenas luz de vela, luz de palito de fósforo,
você é parte do sol da justiça. É por isso que você não se acaba quando você morre. Você é parte do sol da justiça. E no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, está escrito: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém? Você é parte deste sol. O profeta Joel, no seu capítulo 11, versículo 25 ao 26. Veja bem. João, capítulo 11, versículo 25 a 26, está escrito assim: eu sou a ressurreição e a vida. Abra sua Bíblia, vamos ler esse versículo junto. São João, capítulo 11, versículo 25 ao 26. São João, capítulo 11, versículo 25 ao 26. Para falar a verdade, eu tentei marcar aqui o horário que eu iniciei desde a leitura das Escrituras, mas o relógio não quis funcionar. O tempo, ele não está contando, né? Para ele está parado, mas o tempo está contando, e eu agora não sei quantos minutos tenho ainda, né? Eu não marquei, confiei aqui e ele parou. Muito bem, vamos ler João capítulo 11, versículo 25 ao 26, vocês acharam? Acharam? Vamos ler todos juntos em alto e bom som. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Vamos responder: eu creio. Eu creio. Eu creio. Antes de um ser humano vir ao mundo, irmão, ele está ocupando que espaço? Que espaço você estava ocupando antes de nascer? Cadê a pequena Sara? Foi em casa? Está ali? Bem, mas que espaço a pequena Sara estava ocupando antes de nascer? Onde ela estava? Onde estava você? Foi esta a pergunta. 10 minutos do início, não é isso? 10 minutos do início, muito bem. Veja, foi esta a pergunta que Deus fez para Jó. Onde estavas tu quando eu pus os fundamentos da terra? Onde tu estava quando os filhos de Deus se alegravam, as estrelas e tudo mais? Onde você estava? Que espaço você ocupava antes de nascer? Se você não obter essa resposta, você estará confuso a respeito de qual espaço você vai ocupar quando você sair deste corpo, quando você sair desta dimensão. As pessoas que não têm Deus dizem: morreu, acabou. Por que eu vou cuidar da minha vida? Eu vou gozar minha juventude, vou gozar minha vida, porque morreu, acabou. É isto que dizem. Por quê? São pessoas que perderam o rumo, que nunca tiveram rumo. Elas não sabem como começaram, como estão hoje, como será seu fim. Veja, um filho de Deus, ele sabe que não tem fim, porque é parte de Deus, e Deus é eterno, e esta vida eterna ele colocou em seus filhos. E aí você sabe que nunca teve princípio, você também nunca terá fim, porque você é parte de Deus. Sem você, o céu será incompleto. Quando você sabe disto, você fará tudo para ir logo para casa. Para ir logo para casa. Antes de um ser humano vir à vida, vir a esta terra, ele já existia na forma de semente. A semente de Deus. Qualquer dia nós vamos pregar sobre isso, sobre a semente de Deus. Se cuidem, procurem isso nas Escrituras. Nós vamos falar qualquer dia desse sobre a semente de Deus. Você vai se regozijar. Ele está na forma de semente, como um germe de vida. Você estava em seu pai na forma de semente. Você estava em seu avô, em seu bisavô, em seu tataravô. E se você é um filho de Deus, a sua semente estava lá em Adão. E Adão foi criado originalmente por Deus. Veja de quem Jesus era filho. Leia a genealogia de Jesus.
E veja, Jesus, filho de José, José é filho de fulano, ciclano, beltrano, vai, até que chega em Adão e Adão de Deus. Esta é a diferença. Por isso, a Bíblia deixa bem claro a respeito de filhos de Deus e filhos do diabo. Existem esses dois grupos, existem estas duas raças na terra. E nos dias de Jesus, se ele pegasse ali um daqueles sumos sacerdotes e fosse procurar de onde ele veio, que espaço ele ocupava antes, ia ver que ele vinha de uma geração religiosa, ia vindo, ia puxando a genealogia daquele homem, ia dar em Caim, o filho da serpente. No entanto, se pegasse a mulher samaritana, aquela prostituta que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, se fôssemos buscar a descendência dela, ia indo, ia até chegar a Salomão, Davi, ia indo até chegar Enoque, Matusalém, até chegar em Adão. O problema é este: é você ser semente. É o germe de vida que está naquela semente. Jesus disse: se a semente não cair por terra e não morrer, ela não pode nascer depois e frutificar. Você sabe disso. A semente, você lança ela na terra, aquele germe de vida que tem nela, a vida começa a brotar, mas tudo aquilo que compunha a semente, ela apodrece e serve de adubo até. Serve de adubo. Aí que está. Não importa o que ficou para trás. Não importa quem ficou para trás. Quem ficou para trás morrendo, apodrecendo, que sirva de adubo para você. Mas você, como semente eleita, tem que chegar até o final e dar seus frutos. E dá os seus frutos. Vem? É isto o que acontece. É isto o que Deus tem feito para cada um de nós. Então você estava em seu pai, na forma de semente. Ora, e era tão pequeno. Você na forma de semente é tão pequeno que somente com a ajuda de um microscópio é que você pode ser visto, analisado. O microscópio, ela pega aquele pequeno germe, aumenta bilhões de vezes para poder o olho humano começar a enxergar. Vem? Mas é tão pequeno que você pegar um alfinete e tocar assim, cabe vários daquele na ponta de um alfinete. Você sabe o vírus da AIDS? Um vírus da AIDS que mata, que destrói. A quantidade daquele vírus na pontinha de um alfinete é suficiente para destruir uma cidade, infectar o mundo. Vem? Ali está a semente do mal. E as pessoas não sabem que naquela semente existe o demônio da destruição, da morte, da doença. É isto. Mas a semente de Deus também é tão pequena, é tão simples que não pode ser vista. O que aconteceu com Abraão? Abraão encontrou com Melquisedeque, pagou os dízimos para Melquisedeque. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas, não é isto? Um dos patriarcas se chama Levi. Os levitas foram escolhidos para cuidar do templo. Eles não trabalhavam fora, eram os cantores, eram os tocadores, eram os que escreviam as leis, eram os sacerdotes, vinham da linhagem de Levi. E eles recebiam o dízimo das outras tribos para viverem. E disse as escrituras que eles já tinham pagado os seus dízimos quando estavam em Abraão. E presta atenção, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi, vem? E a descendência dos levitas já tinham dizimado quando estavam em Abraão, na forma de semente. Isto é tremendo. Somente um profeta poderia trazer esta revelação para nós. Mas eu estou falando da pequena semente, que só pode ser vista no microscópio. Aquele feto, pequenininho, ele ocupa um espaço tão simples, que é o corpo da mulher, ele não percebe logo nos primeiros momentos. Isto nos primeiros momentos, mas logo em seguida, por menor que seja, todo aquele corpo entra numa reação em cadeia. E começa desde as raízes dos cabelos, desde as pontas do cabelo. Tudo começa a trabalhar em prol daquela pequena semente.
todo o oxigênio, toda a vitamina, toda a proteína, todos os sais minerais do corpo da mulher vai começar a trabalhar em prol daquela pequena semente que ocupa um espaço tão pequeno que ninguém consegue ver. Aquela semente já está agora ocupando um espaço razoavelmente grande. Com 1 mês de idade, de gestação, aquele feto está um pouco maior. Com 3 meses, aquele ventre já está um pouco crescido. A futura mãe já dali por diante, ela já não consegue mais esconder o seu estado. Agora você já lembra de Maria, já pensou Maria? Aquela jovem, virgem, pura, intocável. Daí a pouco não podia esconder que estava grávida para suas primas, para suas amigas, para suas colegas de estudos na sinagoga. Já pensou? O sofrimento dela hoje é normal, hoje é bonitinho. Hoje é bonito. No entanto, hoje, sem pai, sem saber quem é o pai, quem é o portador da semente, não quer saber disso. Tanto faz ter a criança como praticar um aborto. Tanto faz levar para o vovô criar, para a mamãe criar, como abandonar numa caixa de lixo. Aonde vai chegar esta geração? Mas com 3 meses, a futura mamãe já não consegue esconder mais o seu estado. Porque aquela pequena criança já está maior e maior. O pequeno bebê, que antes era um pequeno germezinho de vida, uma pequena semente, cresceu. Daqui a pouco ele ocupa todo o espaço uterino. E é justamente por isso que ele se movimenta, ele chuta, ele mexe, procurando espaço, procurando melhores posições. E se ele não se mexer, é causa de preocupação. Era assim que estava Isabel preocupada. Porque João, o pequeno Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, já estava chegando no 6º mês de gestação e não tinha se mexido. Ele poderia estar morto. Ele poderia estar morto, porque isso tem acontecido. Muitas mães gestantes, elas se preocupam, daqui a pouco aquele pequeno bebê não se movimenta. Ela tem que ir no médico, e muitas vezes chegam os dias de dar à luz à criança, e aquela criança está morta por algum motivo sem saber, correndo a mãe um grande risco de vida. Isabel estava nesta preocupação, mas quando Maria chegou e nela estava a semente real, o Filho de Deus, o pequeno precursor não conseguiu mais ficar quieto. Ele teve que pular no ventre de Isabel, dizendo: eu estou vivo. Um crente parado, ele é perigoso. Ele pode estar morto e causando infecção nos outros. Uma pessoa parada que não se movimenta, que a sua fé não progride, que não cresce, que não busca conhecer mais a Deus, que não busca se achegar mais perto de Deus, que não procura mudar suas atitudes de vida, ele pode ter morrido há muito tempo e não sabe. É o que diz Apocalipse: tem nomes de que vives e estáis morto. Este é o mal da era. Todos estão gritando, pulando, saltitando, mas este não é o pulo de vida. Todos gritam, batem palmas, se alegram, mas não é a vida de Cristo neles. Pode ver seus louvores, suas adorações, contraria a vontade de Deus de acordo com as Escrituras. Tem nomes de que vivem, mas estão mortos. Estão apenas ocupando espaço. Só isso. Que isto sirva de advertência para mim e cada um de nós. Mas é por isso que o pequeno bebê, ele está vivo. Aí ele se movimenta, ele mexe, porque ele procura melhores posições. Aí o crente procura: bem, mas que hino é este? Como é isto? Que mensagem é esta? Que pregação é esta? Escuta, aquele versículo é o quê? Vem, aquela mensagem tratou desse assunto. Eu já tinha escutado falar sobre isso. Eu já vi aquele versículo e chega em casa, procura na Bíblia onde está. Procura nas Escrituras Gente, não é tempo mais de ficar parado, não. Você tem que mostrar que está vivo. Mas a mensagem não toca em mim. Ouve. Acostumado já com isso. Cuidado. Vamos ter cuidado.
porque depois de 22 anos nesta mensagem, pregando este evangelho, essas coisas não me deixam de maneira alguma quietos com a situação. Eu já sei, já ouvi. Paulo chegou a dizer: eu não vos canso de falar as mesmas coisas. Isto é proveito para vós. Nada deve nos acostumar, não devemos ficar acostumados com nada, principalmente com as coisas de Deus. Todo toque que Deus der, nós temos que nos mexer de acordo com aquele toque, dizendo: eu estou vivo, eu continuo crendo, eu continuo aceitando estas coisas. Isso ainda mexe comigo, porque quando não mexe, alguma coisa está acontecendo. Procura saber porque aquela criança não está comendo, ela comia antes. Procura saber porque aquela criança não está alimentando mais. Talvez esteja nascendo os dentes, aquela febre, aquela coisa, perda de apetite e tudo mais. Talvez esteja com algum problema, alguma doença. Procura saber por quê. Mas por que meu filho, minha filha era assim, ficou dessa... Procure saber, alguma coisa não está bem. Algum problema, alguma coisa está acontecendo. No seu físico, na sua mente, na sua maneira de ver as coisas. Porque o bebezinho, ele se mexe mesmo. Por isso, algo lhe diz, lá dentro, tem algo dentro daquele pequeno ser que diz para ele, sabe o quê? Aí está apertado, caboclo, mas tem um espaço maior lá fora. Hein? Aí está apertado, mas tem um espaço maior para você. Sabe o que acontece? Você precisa ocupar um espaço maior. Daqui a pouco ele engancha as mãozinhas para cá e bota para lá e chupa o dedinho, tão pequeno, tadinho, tão pequeno, mas é assim. Agarra os pezinhos, se esconde. Que o médico diz: vamos fazer ultrassom, e coloca todos os aparelhos. Vamos ver se é menino ou menina. Quer o quê, mãe? O que viu, o que Deus mandar tá bom, é assim? O que Deus mandar tá bom. Quando liga todas as aparelhagens, está tudo pronto, o nenenzinho esconde-se. Não dá para saber. E muitos nascem e as pessoas não conseguem saber se é homem ou mulher, porque ele se mexe, ele está vivo. Aí você não consegue comprar roupa azul ou branca, né? Ou amarelinha, ou cor de rosa, que não sabe se é menino ou menina, porque ele se escondeu justamente naquela hora. Estava de frente, mas virou, se escondeu. É difícil. Algo diz para aquela criança que lá fora existe um espaço maior para ser ocupado. Existe um espaço maior. Mas eu vou deixar agora o pequeno menino em dias de nascer agora. Vamos falar sobre o pintinho na casca. O ovo. Você sabe o ovo. Se tem um germe de vida lá dentro e chega o momento dele nascer, o que acontece? Imagine que espaço aquele germe de vida está lá. Você sabe o ovo, você quebra ele. Lá dentro tem um núcleo central que é a gema, né? A gema. Aquilo é em três. Tem a gema, por fora tem a casca, mas existe ainda algo que cobre aquilo ali. Porque tudo é em três fases: água, sangue e espírito. Mas daqui a pouco aquela pequena pontinha que está lá no centro ocupa todo aquele espaço. Aí aquela parte amarelinha, a gema, se torna carne, se vira em carne, em músculo e tudo mais. A clara, aquela coisa branca, né? Se vira em outras coisas, tudo aquilo se torna o bebezinho pintinho. E vai criando um pena ali, ele fica todo encurrido, tadinho, todo ali, não cabe mais. O que acontece? Se ele ficar quieto, por isso que eu digo, um crente parado, ele é perigoso. Ele pode estar morto. Se ele ficar paradinho ali, ele morre. Porque quando não existe mais nenhum daqueles nutrientes que possa lhe sustentar, algo começa a clamar lá dentro dele. Bica a casca. Dá umas bicadinhas na casca. Alguém poderia vir para ele e dizer: que é isso, rapaz? Ai, tá bom demais. Lá fora você vai ser perseguido. E isso e aquilo. Tá muito bom onde você está. Tá muito bom nessa velha denominação. Hoje você já tem 20 anos nessa igreja, você vai sair mais para onde? E sabe o que acontece? Muitos ficam de idade, sentados nos bancos de igreja formal e fria. Eu digo formal e fria, não é porque ela não pula, não grita, não se alegra, não tem os dons espirituais, não. Eu digo formal e fria porque, tendo tudo isto, falta-lhes o principal. Paulo disse: você pode falar em língua, profetizar, ter o dom de profetizar, fazer isso, fazer aquilo. Ele disse: me mostre todos esses dons, e eu ainda te mostrarei um caminho mais excelente. Então eu estou falando desse caminho mais excelente, viu? Alguém pode dizer: tá bom demais aí. Aí faz que nem os nossos irmãos, nossos amigos católicos. Ele diz: eu nasci nessa religião, morro nessa. Mesmo que veja que está tudo errado contra a Bíblia. Mas ele diz: mas eu estou acostumado. Eu estou acostumado dentro desta casca.
Se ele não bicar a casca, ele morre, ele fica atrofiado ali dentro. Mas a natureza começa a clamar e ele diz, bica a casca, bica, vamos dar uma bicadinha. E ele já está sem força, tadinho, já faltou oxigênio ali dentro. Aí, dá a primeira bicadinha, toque. E meio cansadinho, aí, toque. E às vezes, minha mãe cuidava demais de galinha. Aquilo era um dom para cuidar de galinha. Vocês sabem, vocês que vieram de lá, o terreiro era cheio de galinha. E daí a pouco estava o pintinho lá, aquela coisinha fraquinha. E muitas vezes, quando você vai tentar ajudar a mexer um pouquinho ali, termina matando. Mata o bichinho. Ele tem que ter força própria, veja bem. Ele tem que ter força própria, de acordo com a semente que está nele, para bicar aquela casca até conseguir colocar o bico de fora. E ele começa a bicar, dá uma bicadinha, dá mais outra, daqui a pouco vem o cansaço. Você não vai conseguir não, pode ficar aí mesmo, aí tá bom. Você vai pra onde? Aí tá bom. Mas daí a pouco a natureza começa a clamar, bica, mais uma bicadinha. Ele dá mais um toque, mais um versículo, e escuta mais um dia, escuta o programa amanhã de novo. E outro diz, não escuta mais aquilo não, são falsos profetas. Se você começar a escutar aqueles irmãos lá, aquilo vai dar uma lavagem cerebral e tudo, você está indo pela cabeça dos outros. Bica a casca mais uma vez. Bica mais uma vez, veja, está nas escrituras. O clamor oculto está lá dentro. Aí você faz mais uma experiência, você lê mais, você observa mais, escuta mais um dia. Daqui a pouco a sua cabeça está totalmente de fora e você observa que o mundo, o seu espaço não se resume a uma casca de ovo. Você tem todo o universo à sua disposição. Ele sai fora daquela casca, embola para lá e para cá, começa a aprumar o biquinho e olha e diz, mas como é grande aqui fora, não é? Mas que coisa, né? Mas puxa, eu não sabia que existia isso, estava tão bom lá dentro, mas aqui fora, veja que espaço. A natureza faz isto. A natureza do biquinho ordena, e se ele não fizer isso, ele morre. Presta atenção, vamos colocar esse pequenininho para nascer. O bebê vira de cabeça para baixo em poucas semanas, ou poucos dias do seu nascimento. Este é o normal. Ele está lá, em pezinho ali, ou sentadinho. Quando chegam os momentos dele nascer, ele tem que virar de cabeça para baixo. E ora, isso não é fácil, esse processo. Quando Deus começar a colocar um crente de cabeça para baixo, ele vai reclamar, vai achar ruim e tudo mais, mas é isso, ele precisa nascer. Ele precisa nascer. E quando Jesus chegou para Nicodemos e disse, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Foi problema para Nicodemos. Ele disse, como pode isso acontecer? Ele pertencia à velha religião há muito tempo, dos fariseus, dos saduceus, não sei. Era um líder lá dentro, pertencia ao sinédrio. E estava muito bem. Aí Jesus vem e diz, você tem que largar tudo isso de lado, esqueça tudo isso, vai virar ele do avesso. Paulo, para poder nascer, para poder sair fora da casca, a coluna de fogo teve que derrubá-lo do cavalo, da sua inteligência, da sua intelectualidade. Ele ficou até cego dos seus olhos naturais, mas precisou para que ele nascesse. O bebezinho fica de cabeça para baixo para poder nascer. O novo mundo para a criança agora é totalmente diferente. Ele não entende o que está acontecendo. E muitas vezes é assim, quando você vem para a mensagem, você sai daquela igreja, daquela religião, você estava acostumado a ouvir dizer apenas isso, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você estava acostumado com as histórias do cego Bartimeu. Você estava acostumado com histórias da Bíblia. E daí a pouco você vem para a mensagem, você aprende o que realmente é nascer da água e do Espírito. E daí a pouco você começa a observar tanta coisa nas Escrituras, que você diz, mas onde eu estava antes que eu não via isto? Você estava na casca, que te serviu por um período de tempo, mas agora ela não consegue te segurar mais. Lá não tem mais alimento para você. O novo mundo para a criança, ela começa com um pequeno susto. Tudo assusta. E você sabe, ela está ali dormindo, daqui a pouco tem aquele pequeno susto, né? Quem já observou a criança assim, quando ela se assusta? Está ali, tem momento que ela está rindo. Mas tem momento que ela está ali quietinha, daqui a pouco ela dá aquele susto. Ela estava acostumada
a ser protegida por todos os lados. E quando ela sai fora, quando ela vem para este mundo, ela já não tem mais isso, essa proteção. Veja isso. O pequeno espaço ocupado por aquele bebê, que a protegia por todos os lados, agora não tem mais. Então ela é agasalhada, é colocado travesseirinho do lado, é ajeitado para lá, ajeita sua cabecinha para lá, com roupinha de lã e tudo. E o pequeno espaço agora para ela é uma imensidão que ela não consegue alcançar. O berço. O berço. É tão grande que ela não consegue sair dali de dentro. Aquilo é um universo para ela, o pequeno berço. Ela está ali protegida, rodeada de cuidado por todos os lados, e aquilo é muito grande, que ela não consegue chegar às extremidades. Ela só consegue ocupar aquele espaço. Irmãos, quando aquele pequenino descobre que pode ocupar um espaço maior, é problema para os pais. Quando um crente descobre que ele não nasceu para ficar sentado em bancos de igreja apenas ouvindo testemunhos, viu? Quando um crente descobre que não aceitou Jesus apenas para ouvir falatórios, conversinhas, fofocas, fuxicos, quando ele descobre que não está na igreja apenas para ouvir gritos, apenas para ouvir músicas chamadas de evangélicas, mas com ritmos dançantes de rock, de reggae, de baião, de todas essas desgraças que tem invadido o espaço gospel, e ele descobre que Deus não aceita essa adoração e que ele não está ali para isso, aquele crente começa a dar problema na igreja, porque ele começa a reclamar e a exigir, viu? Ele começa a reclamar e exigir. Isso não está certo, a Bíblia não diz isso, e o resultado, ele se torna um herege ali, ele se torna um problema. Quem de vocês já foi um problema? Eu fui um grande problema na denominação a qual eu pertencia. O pastor me encontrou dentro do correio e disse: você tem que ficar na igreja tal e tal e tal, porque ela é a dos primogênitos. Eu tinha 15 anos, talvez menos. Eu disse: pastor, o senhor acha que, o senhor disse que essa igreja é a dos primogênitos? Por causa de um título que tem. Ele disse: aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Disse: você crê que São Pedro pertencia a essa igreja e ele era homem de Deus? Eu creio, foi um dos fundadores. Disse: pois é, pastor, se o senhor me batizar em nome do Senhor Jesus, como Pedro batizou no dia de Pentecoste, eu fico na sua igreja. Mas o senhor não pode me batizar assim, porque se o senhor me batizar do jeito que Pedro batizou, o senhor é o primeiro a ser expulso de lá. Isso foi uma discussão dentro dos Correios de Lagoa dos Gatos, no ano de 1982, mais ou menos agosto de 82. Veja bem, vamos encerrando aqui com a criança, com um pequenininho, né? Ele era pequena criança. Daqui a pouco ele descobre que pode correr e se torna um problema, porque os pais vão ter que redobrar sua atenção, e corre dali, corre de lá, ele está aprendendo. E às vezes é assim você também. Mas acontece que você precisa crescer. Você precisa crescer. As perguntas que você fazia antes, você já não faz mais. Você já não precisa ser cercado de cuidado sobre corte de cabelo, sobre roupas, sobre como vestir, sobre o seu comportamento. Isso é rudimento, isso é coisa ainda para crianças, para beber na fé. Você precisa de um leite mais sólido, de uma comida mais sólida. Aí se cumpre na sua vida, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, pensava como menino, brincava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não é isso? Só que tem pessoas que crescem na idade, no tamanho, mas a sua mentalidade continua de menino. E isso dá muito problema também, viu? Dá muito problema. O próprio tempo, meus amados, o próprio tempo se encarrega de nos levar à maturidade. Eu quero encerrar com uma ideia aqui, com um assunto que uma irmã me ligou ontem e falou isso no rádio, na hora, no telefone lá na rádio. Eu anotei aqui, eu disse: isso vai me servir amanhã para a escola dominical. Eu falei para ela: presta atenção nisso. 2 minutos? 12? Muito bem. O próprio tempo, ele se encarrega de nos levar à maturidade. O próprio tempo se encarrega. Estamos falando de tempo. Você sabe, tempo.
Você diz assim: bem, o pregador não pode ser limitado pelo tempo, não é isso? O profeta disse então: encurte suas pregações. E nós encontramos nas escrituras que o espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta, não é isso? Então, vocês entendem o que eu estou falando a respeito de tempo, de olhar o relógio, essa coisa toda. Mas presta atenção nisso: o próprio tempo se encarrega de nos levar à maturidade. Porque quebrar a cabeça com fulano e quebra com ciclano, sim, só que chega o tempo que ele vai amadurecer. Então, enquanto você estiver com aquele cuidado, quebrando a cabeça com ele, com ela, explicando, ter paciência com a pessoa. Porque vai chegar o dia que aquela pessoa vai ter que amadurecer. Quando ficamos velhos, presta atenção nisso, a ação destruidora do tempo se encarrega de nos deixar sóbrio, quieto. E quando você chega na maturidade, você começa a ocupar menos espaço também. Presta atenção. Você pequeno, eu acho que o fundo musical está um pouco alto, vocês abaixam um pouquinho só, pouca coisa. Presta atenção. Você, como criancinha, ocupava um espacinho pequeno. Cresceu, agora a casa não te cabe. Você está na casa do seu pai, está cuidando de tudo ali, o que acontece depois? Aquela criancinha que você carregava para a igreja, que ocupava o lugar do seu lado, amanhã ou depois você não consegue mais deixar ela ocupando aquele lugar. Ela começa a conhecer o mundo, conhecer as coisas lá fora, e daí a pouco ela não quer mais ocupar um pequeno espaço dentro da igreja. Ela quer estar lá fora com as pessoas. Ela quer ocupar um espaço maior. Ela quer os bailes. Ela quer conhecer a vida lá fora como ela é. Foi assim com o filho pródigo. A casa do pai já não era o suficiente para ele. Eu estou falando dos dois lados, o lado bom e o lado mal das coisas. E ele disse: meu pai, eu não me serve mais. Esta casa já não serve. O espaço que eu ocupo aqui é muito pouco para mim. Dá tudo que é meu, que eu quero agora o mundo à minha disposição. Ele foi, mas tudo tem seu limite, não tem? Quando ele chegou no seu limite máximo, o que é que ele fez? Eu vou voltar para casa. E, para a sorte dele, o espaço dele estava esperando por ele ainda, não tinha sido ocupado. Bem? O espaço dele ainda estava esperando. Deus tem feito isto para conosco. Meus irmãos, quando ficamos velhos, a ação destruidora do tempo se encarrega de nos deixar sombrio, quieto, ocupando menos espaço. E você daí a pouco já não ocupa mais toda a casa, já não consegue ocupar um trem, já não consegue mais ocupar o trabalho. Você agora fica confinado dentro da sua casa, dependendo de outros para cuidar de você. E chega-se o dia de você ocupar apenas uma cadeira de balanço e ficar satisfeito com aquilo. Porque o teu espírito, por mais renovado que ele esteja, mas ele está habitando em um corpo, em um tabernáculo que está limitado a luz, matéria e tempo. E aquele corpo pode não se locomover mais. O espírito está ali novo, pronto para tudo. Como Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas os olhos já não conseguem enxergar direito, foi comido pela catarata. Seus pés já não conseguem andar, estão atrofiados. Os ossos se quebram com facilidade. O coração já não bombeia o sangue como antes. E o que você faz? Você que corria, que pulava, que gritava, agora fica confinado a uma cadeira, ou até mesmo a uma cama. E se você, nessa situação, é um filho, é uma filha de Deus, você fica almejando agora, não esta casca, mas fica almejando agora bicar a casca do outro lado. E dizer como diz Paulo: este tabernáculo está se desfazendo, eu tenho outro me esperando do outro lado. E você então começa a não se preocupar mais com as coisas do mundo. As músicas já não te atraem, as coisas já não existe nenhuma atração para você. E aquela pessoa começa a ser um resmungão. Você diz: mas que resmungão? Que mulher resmunguenta? Que velho resmunguento? Porque nada mais nessa vida serve para essa pessoa. Nada mais aqui atrai sua atenção. Ele está almejando o outro lado. Ele já está vendo além da cortina do tempo.
ele já vai estar como estava Estevão, sendo apedrejado ali, mas o seu espírito já não estava mais nem sequer sentindo as dores desse corpo. Ele entrou no êxtase, em um arrebatamento, e disse: eu estou vendo os céus abertos, e o Filho do Homem à destra de Deus para receber o meu espírito. Porque ele agora iria ocupar um espaço além do entendimento humano. Espaço esse que quando o apóstolo Paulo ocupou em uma visão, em um êxtase, ele disse: eu fui ao terceiro céu, e lá eu vi coisas que ao homem é inconcebível falar. Não existe palavra para mostrar o que Paulo viu do outro lado. E você, como homem, como mulher, você não sabe explicar para ninguém esta sede que há dentro de você, essa natureza que te manda prosseguir, que te manda deixar este mundo e seus prazeres. Porque Jesus disse: tudo isto passa, mas aqueles que obedecem a Deus, aqueles que seguem ao Senhor Jesus, esses permanecem para sempre. Amém. Este espaço que nós ocupamos hoje, que está sendo ocupado por tudo quanto é de espíritos maléficos também, já não pode ser mais espaço para nós. Não estamos satisfeitos com este mundo. As Escrituras dizem: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque quando o seu entendimento é transformado, é renovado, você começa então a clamar pelo outro lado. Assim como o pintainho começa a clamar por estar fora da casca, você então, o seu espírito começa a lutar com esta carne e diz: carne, fica para trás de mim, Satanás, para trás de mim, desejos mundanos, para trás de mim, pensamentos errados, para trás de mim isto, para trás de mim aquilo, porque você quer chegar lá do outro lado, olhando para Jesus, o prêmio da soberana vocação em Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Continuaremos isto em outra oportunidade, se o Senhor nos permitir. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai Celestial, no Teu precioso nome, Pai, nós Te agradecemos nesse instante por Tua bondade, por Tua infinita graça e misericórdia. Ó Deus, este espaço que ocupamos nesta manhã, nós cremos que também tem sido ocupado pelo Espírito do Senhor, que tem vindo para nos mostrar a Tua palavra e nos alimentar com o pão do céu, porque foi o que o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por esta manhã de bênção. E eu oro nesse instante pelos meus ouvintes, por cada um deles, que eles sejam ajudados e abençoados pelo Senhor. Esses que estão em suas casas, que têm escutado esta pregação, esta simples mensagem, que o Espírito Santo possa renovar isto, possa ampliar isto em suas vidas, e que eles se regozijem na Tua presença. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Deus te abençoe, no nome amoroso de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo.